Olá, no TV Imóveis você vai ficar por dentro de tudo que acontece durante a contratação de um financiamento imobiliário. E mais, no quadro Dicas da Construção, chegamos na fase do acabamento, pisos e revestimentos. Então não saia daí, o TV Imóveis está no ar. Na semana passada, o TV Imóveis esclareceu várias dúvidas sobre o crédito imobiliário. Aproveitando esse gancho, nessa semana vamos falar tudo sobre a contratação do financiamento de imóveis. Para tratar sobre o assunto, estou recebendo aqui o superintendente da Caixa, Sandro. Sandro, muito obrigada por nos conceder a entrevista. Agora vamos começar pelo início. Por onde devemos começar quando queremos financiar um imóvel? Ok, Ana, eu quero agradecer antecipadamente a oportunidade de estar falando para a TV Imóvel e trazer informações a respeito do financiamento imobiliário. O primeiro passo, como você acabou de me pedir, ele começa ali de uma pesquisa que o cliente tem que fazer, o interessado no financiamento imobiliário tem que fazer junto aos bancos, de preferência aqueles bancos que são os grandes operadores do crédito imobiliário no país. Isso é de conhecimento de todas as pessoas, procurar nos sites desses bancos. Esses bancos normalmente possuem lá um simulador do financiamento habitacional, onde é possível inserir o valor da renda familiar, o valor do imóvel pretendido e a partir daí ter um parâmetro se é possível realizar aquele sonho que a pessoa quer naquele montante desejado. É ideal que a pessoa faça mais que uma pesquisa, até para comparar taxas e tudo mais, né, Sandro? Perfeito. No Brasil, é o que eu disse anteriormente, os principais bancos que operam no Brasil são os grandes bancos. Então aí tem a Caixa, o Banco do Brasil, Itaú, Bradesco e algum outro banco. Eu acho que tem que começar por esses bancos para poder olhar, comparar as taxas e vai encontrar com certeza diferenciais de taxa de juros. Certo. Agora tem casos também que a pessoa às vezes acaba pensando que o fato de você ter uma conta em determinado banco, ela já tem uma vantagem a mais. Nem sempre é assim, né, Sandro? Exato. Na verdade, a conta bancária no banco, ela é sim um diferencial para a conclusão do financiamento. Porém, hoje os bancos, em se tratando de conta salário, eles dão preferência a esse tipo de cliente que tem o crédito salário no seu banco e por isso então oferece até uma vantagem em relação à taxa de juros, com descontos na taxa de juros para aquele cliente que recebe o seu salário no banco. Então, independentemente de ter conta ou não no banco, faça a pesquisa e pergunte inclusive: eu terei desconto se trouxer minha conta de salário para esse banco? E se a resposta for sim, então vai melhorar ainda mais a simulação já feita. Até mesmo porque você pode abrir a conta na hora do financiamento, que tem também suas vantagens, né? Exatamente. Quanto à aprovação de crédito, quais são as etapas? É um procedimento muito demorado? É um procedimento um pouco burocrático, até porque a pessoa que adquire um imóvel financiado por 20 anos, ela está iniciando uma relação negocial aí com um banco de 20 anos, praticamente uma vida. Então, por sua vez, todo banco exige aí uma série de documentos necessários para concretizar o financiamento. No meu entendimento, o ideal é que depois de feita a simulação, vá procurar o imóvel através das imobiliárias corretoras, credenciadas pelo Cresce. Certo. E aí, normalmente essas imobiliárias já são correspondentes bancários desses principais bancos. Então, aí ela encontrou o imóvel e já tem a simulação com a melhor taxa de juros. Ela vai perguntar para o corretor: você é correspondente bancário do banco X? E aí, se for correspondente, já inicia o processo lá por esse correspondente. E a documentação inicial, ela está restrita à documentação de comprovação de renda familiar, os documentos pessoais, identidade e o CPF, comprovantes de residência. Então é muito básico o início. Tem alguma restrição no nome, já complica um pouco a situação. A restrição cadastral ela é impeditivo para a concessão do financiamento. Isso em qualquer instituição financeira, não é só na Caixa ou algum outro banco. Todos os bancos têm restrição a isso, porque o banco trabalha com a avaliação do risco de crédito de cada cliente e o comportamento de um cliente que está inadimplente no mercado, por exemplo, é um comportamento de desvio de caráter como pagador. Sim. E o banco não aprova, então por isso que não sai o crédito. Em algumas instituições, há casos que o comprador não precisa saber qual o imóvel vai ser financiado. Procede essa informação, em alguns casos falam até que ele tem uma vantagem depois da aprovação do crédito para aí sim fazer a escolha do imóvel.
Tá, eu penso que é uma boa situação essa de você poder primeiro simular o financiamento e aprovar a sua capacidade de financiamento, fazendo o cadastro e a capacidade de financiamento, porque aí você vai fazer o negócio certo, né? Porque com a simulação do financiamento feita, mais a aprovação do cadastro, definida a capacidade de pagamento, o cliente pode ter uma carta de crédito e chegar no vendedor do imóvel e falar, olha, eu tenho essa carta de crédito desse banco aqui para comprar o seu imóvel. Com certeza a condição negocial vai ficar muito mais favorável para quem está comprando. E para quem está vendendo também bastante confortável, né? Sabe que está vendendo para alguém que está aprovado no mercado já. Perfeito. Agora nós chegamos à fase final, digamos assim, a contratação. O que acontece? A contratação ela se dá depois de avaliado o imóvel, juntada toda a documentação formal do imóvel, submetido à análise jurídica do banco. Todo banco vai olhar a questão jurídica, porque, como disse anteriormente, 20 anos de relação tem que ser muito bem firmada no início. Sim. Então, depois de feito tudo isso, assina o contrato. O contrato assinado, ele demora em torno de, desde a data do início da entrega da documentação até essa assinatura, via de regra, ele vai demorar em uns 90 dias. É um prazo que eu considero um prazo satisfatório para o mercado e que é o que normalmente acontece. Existe banco que consegue até entregar com menos prazo que isso. Certo? E é possível fazer com menos de 90 dias, mas via de regra são 90 dias. Depois de assinado o contrato, então, nesse prazo final, aí o contrato vai a registro. Certo. E depois de registrado em cartório, ou seja, está tudo conforme mesmo, está tudo certinho. Tudo aprovado. Tudo aprovado, tudo feito. Aí o vendedor recebe o valor dele. Entendi. Certo? E já quem comprou o imóvel vai pagar a primeira prestação depois de 30 dias da assinatura do contrato. Perfeito, Sandro. Eu sei que o tempo é curto, mas eu acho que esclareceu bem as dúvidas, com certeza esclareceu vários itens de quem está querendo, está à procura de um financiamento. Gostaria de agradecer mais uma vez aqui pela entrevista do TV Imóveis e suas considerações finais. Agradeço mais uma vez essa oportunidade, estou sempre à disposição para a gente poder conversar e espero que as pessoas que estão nos assistindo possam realizar esse sonho da casa própria, façam uma pesquisa muito bem feita, não deixem de olhar o site da Caixa Econômica Federal, que possui as menores taxas do mercado. Perfeito, muito obrigada. E você não saia daí, já já mais novidades no quadro Dicas da Construção. Numa região de fácil acesso a Raposo Tavares e a poucos minutos de shoppings e hipermercados, surge o Granville Guanabara Residencial. Um empreendimento com toda a infraestrutura e segurança que a sua família merece. Apartamentos de 2 dormitórios entregues com acabamento completo e uma ampla área de lazer que conta com piscinas adulto e infantil, playground, salão de festas, boulevard e churrasqueira. Venha conhecer os apartamentos decorados e conferir de perto as melhores condições de pagamento para morar no que é seu ou investir em uma das áreas que mais crescem em nossa região. Use o seu FGTS na entrada e aproveite essa oportunidade, pois estamos na última fase de lançamento. E atenção, nesse mês, o Granville paga a sua escritura. Mude já! Plantão de vendas na rua Jaziel de Azevedo Ribeiro, 255 em Votorantim. Telefone 3023-2012. Granville Guanabara. O melhor custo-benefício na melhor localização. Para você que queria tanto a fase do acabamento, chegamos no piso e revestimento. E no quadro Dicas da Construção dessa semana, vamos falar desde a preparação do piso até as tendências. Então chegamos nos pisos e revestimentos. Antes da gente abordar o material em si, é sempre importante lembrar que a gente tem que ter uma boa preparação. Não adianta a gente comprar um bom material se não tem uma estrutura bem preparada. Precisamos ficar bem atentos com o contrapiso, ele deve estar bem nivelado, se preocupar com as quedas, não só nas áreas de banheiro, também áreas de varandas e garagens, sofre incidência da água e a gente tem que ter uma boa queda. Tem que ter uma boa escolha também na questão das argamassas. Existem argamassas apropriadas para cada material, como porcelanato ou cerâmicos, para a área externa, para a área interna. Então tem que ter esse cuidado também. Sempre buscar a situação de materiais sempre atento à especificação
do rejunte, o quanto você se preocupa com essa questão do rejunte. Cada fabricante tem uma especificação, tem milímetros diferentes e a gente tem que ficar atento a tudo isso na hora de escolher o material. Então essa preparação para você começar a escolher é importante ficar atento. Lembrando que então, na hora que for nivelar, a gente tem que deixar sempre uma queda para que a água escorra. Principalmente em varandas e garagens, é um lugar que as pessoas costumam esquecer, se preocupam mais com banheiros e cozinha. Então eu costumo recomendar no mínimo 1%, que uma garagem de 5 metros seria no mínimo 5 centímetros. Então a gente precisa se preocupar para que a água escorra naturalmente e que você não tenha problema no futuro. Agora a gente vai falar sobre as tendências. E também tirar uma dúvida que é bem comum, todo cliente acaba perguntando se usa o material brilhante ou um material mais acetinado, mais rugoso. Eu costumo dizer para todo mundo que o brilhante é como um vidro ou como um espelho, que ele amplia o espaço, ajuda a dar uma sensação de maior. Só que isso traz algumas dificuldades, como a manutenção, limpeza, e ele não é recomendado para áreas externas ou área molhada. Isso é perigoso, então a gente sempre tem que colocar a segurança em primeiro lugar, o visual vem junto. Então, a gente tem hoje uma preocupação muito forte com o custo-benefício, que tem que ser materiais apropriados, mas tem que se preocupar com o uso de cada espaço. Então, o piso brilhante ou polido, como um espelho, ele é muito usado mais em salas, em ambientes que a gente não tem a preocupação com a área molhada, e a gente tem essa sensação de ganho de espaço, ele é bem recomendado. Tem diversas proporções de tamanho, é importante sempre pensar que o rejunte, na minha visão, ele é um defeito, seria interessante que ele não aparecesse. Então, quanto maior o tamanho da peça, menos aparece. Hoje a gente tem a situação do retificado, que é aquele acabamento bem chapadinho, bem reto, então o piso não fica bolhado, ele é retificado, com isso aparece menos ainda o rejunte. Existe o material com impressão HD, hoje em dia a gente tem dezenas de materiais, geralmente tentando usar os elementos da natureza, como madeira, pedras, revestimentos que hoje a gente tem muita possibilidade de impressão e inclusive texturas também, principalmente para revestimentos de banheiro ou revestimentos de áreas externas, a gente consegue simular pedras, materiais com textura, que ficam muito belos quando iluminados, a gente consegue colocar uma iluminação banhando, ressaltando essas texturas também. Existe o piso atérmico, que é bem recomendado para a área externa, de piscina. A gente consegue uma redução bem grande em quantos graus a gente consegue desse efeito, né, de dar uma sensação de atérmico mesmo, e a gente não tem um desconforto na área externa com a incidência do sol. Também tem a questão do piso slim, hoje em dia, numa substituição de um piso que a gente está preocupado com ganho em altura, eles são com uma espessura bem reduzida e pode, inclusive, fazer uma troca com o laminado de madeira. Então a gente consegue essas trocas com pouco esforço, sem ter que refazer todo um contrapiso, a gente consegue simplesmente trocar o material, porque as espessuras são bem semelhantes e hoje tem pisos com cada vez espessuras mais finas. Uma grande vantagem então do piso slim em comparação com o laminado, porque o piso ele aguenta mais umidade, ele aguenta água, ele é mais resistente, com uma durabilidade maior. Então essa troca, quando o cliente deseja ou está no momento de decisão se vai insistir com o laminado ou se parte para um porcelanato slim, há grandes vantagens em relação ao porcelanato do que a madeira que não tolera água. Voltando no piso atérmico, a vantagem que a gente tem em relação a uma pedra é que por ser um material industrializado, a gente consegue um controle melhor e hoje em dia a gente tem a possibilidade, e as empresas se preocupam com isso, de não fazer um material repetitivo. Então, na própria caixa, a gente já tem várias impressões diferentes, justamente para causar esse impacto de um material natural, mas com grandes vantagens, que é o controle industrializado e um bom custo-benefício que dá um bom retorno em relação à pedra, que geralmente custa um pouco mais. Uma outra opção também tem a linha retrô, que é um visual bem bacana, só que a gente tem que tomar um certo cuidado. Geralmente não se faz o ambiente inteiro, a gente pode usar pequenos painéis ou de repente material de fundo, porque a gente tem que ter um certo cuidado que o nosso objetivo hoje é parecer uma casa contemporânea. Então não uma casa com cara de antigo. Então na combinação com os móveis,
ou na combinação com todo o resto. A gente tem que evitar uma concorrência, valoriza esse material onde merece, mas também depois a gente trata com uma situação mais limpa, sem menos sobrecarga em outros elementos, também nos móveis, para combinar de uma forma bem harmoniosa. Resumidamente, não existe um certo ou errado. Preciso lembrar que a gente está mexendo com as sensações, é um material que a gente vai conviver com um longo tempo e com isso a gente precisa definir bem. Existe a possibilidade da contratação dos profissionais, tanto de arquitetura como designer de interiores, decoração. Então a gente consegue escolher bem esses materiais. Você sabia que entre setembro de 2012 e setembro de 2013 foram lançados 5.707 imóveis verticais em Sorocaba e que as unidades de 2 dormitórios representaram 68% do mercado, com 3.908 lançamentos? Bem, o TV Imóveis encerra por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e já conto com a sua presença na próxima semana com mais novidades do mercado imobiliário.